Nós vamos começar aqui colocando alguns aspectos peculiares da fisiologia do idoso, do envelhecimento, porque tudo que a gente falar aqui de alteração fisiológica do envelhecimento vai impactar nas síndromes cardiológicas. Primeiro, vocês vão ver durante todas as apresentações, como viram ontem nas arritmias, né, na fibrilação atrial, que todas as síndromes cardiológicas elas vão aumentar a sua incidência com o envelhecimento. Isso, né, a gente vai vendo aqui que a cada década de vida, tanto para AVC, quanto para insuficiência renal, quanto para insuficiência cardíaca, isso vale para doença coronária, vale para hipertensão, para tudo. Elas aumentam com o avançar da idade. Então, a idade ela é um fator de risco para a doença cardiovascular e um fator de risco independente dos outros fatores tradicionais. Os fatores nos pacientes idosos, os fatores de risco, eles são mais prevalentes. O idoso ele está exposto a um maior tempo a esses fatores de risco tradicionais. As alterações fisiológicas do idoso, elas agem de maneira sinérgica com as alterações patológicas. Então, nós vamos ter uma alteração no limiar das doenças cardiovasculares, nós vamos ter um aumento na gravidade da doença e vamos ter um pior prognóstico para o idoso. De novo, isso vale para todas as doenças cardiovasculares. Parece realmente que o universo ele conspira contra o envelhecimento cardiovascular e existe a teoria da conspiração, que os achados aí de um envelhecimento normal, que nós vamos discutir aqui a rigidez arterial, um aumento da massa do ventrículo esquerdo, as alterações vasculares, a disfunção endotelial, a diminuição da reserva cardíaca, associado aos achados de um envelhecimento mal sucedido, que os senhores tanto discutem, né, na geriatria, uma pressão sistólica aumentada, uma pressão de pulso aumentada, que é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, e nós vamos conversar aqui que ela é um fator de risco independente para complicações cardiovasculares, a hipertrofia ventricular esquerda e a aterosclerose. Junto dos fatores de risco tradicionais, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, diabetes e tabagismo, isso vai levar a um aumento de complicação cardiovascular no idoso. Bom, é necessário que a gente conheça, então, as alterações anatômicas e funcionais do envelhecimento para a gente entender como que a idade interfere na doença cardiovascular, entender as associações delas com a doença cardiovascular e como é que elas podem atuar aumentando o risco, que são aqueles sinergismos que a gente falou, da parte patológica com a parte fisiológica, e avaliar se esse envelhecimento é mal sucedido ou se ele é bem sucedido. Envelhecimento mal sucedido, ele não é sinônimo de doença, mas é um fator de risco para a doença cardiovascular futura. Nós vamos ter uma interação de processo do envelhecimento com a patologia, uma modificação no substrato para o desenvolvimento das doenças. Tudo isso associado ao envelhecimento mal sucedido. Então, a gente tem que estabelecer estratégias e intervenções visando a prevenção ou o adiamento dessas alterações, que muitas delas a gente não vai conseguir prevenir, né? Então, quais são as alterações principais do ponto de vista arterial que acontece com o envelhecimento? O ponto-chave de tudo, das alterações vasculares, está aqui, olha, no aumento da rigidez arterial. Vocês vão ver que ela é ponto-chave para todas as alterações vasculares relacionadas à hipertensão, relacionadas a disfunções diastólicas. Nós vamos ter um aumento da luz dos vasos, um aumento da espessura da parede, um aumento da espessura da camada íntima, que é um marcador de doença subclínica no idoso, o aumento da pressão sistólica e da pressão de pulso. A pressão diastólica tende a reduzir com o envelhecimento, um aumento da velocidade da onda de pulso e a disfunção endotelial. O efeito final de todas essas alterações vasculares vai ser um aumento da pós-carga. Tá? Vocês vão ouvir muito falar em breve nesse aumento de velocidade de onda de pulso. As nossas diretrizes já estão dando mais importância para ela, relacionada a ser um marcador de enrijecimento arterial, de risco cardiovascular. E hoje a gente consegue, através de dispositivos não invasivos, em que a gente avalia a pressão central, avaliar essa velocidade de onda de pulso. E o que se sabe é que quanto maior essa velocidade de onda de pulso e quanto mais precoce ela retorna para o paciente, porque a gente gera uma velocidade de onda, ela vai se chocar
com as modificações, as divisões arteriais, as áreas de maior impedância, e vai retornar. Então, esse retorno, quanto mais precoce, maior vai levar a hipertensão sistólica, vai levar a hipertrofia, vai aumentar fibrilação atrial, aumenta a dilatação de átrio esquerdo, aumenta a insuficiência cardíaca. Então, vocês vão ouvir muito se discutir em breve sobre velocidade de onda de pulso e sobre pressão central. Tá? Eu falei de doença subclínica, né, de espessamento de camada íntima, está aqui só como exemplo, né, uma relação aqui do espessamento da carótida com eventos cardiovasculares, aqui quase 5.000 pacientes idosos, e que mostrou que quanto maior era o espessamento médio intimal da carótida, menor era a sobrevida sem infarto e sem AVC. Ou seja, se você tem um espessamento médio intimal de carótidas aumentadas, que é um marcador de doença subclínica, você vai ter maior risco de evento cardiovascular. Tá? Esse aumento da rigidez arterial, que a gente comentou que é um dos principais fatores relacionados à gênese das complicações circulatórias, nós vamos ter uma associação aqui de ruptura de fibras de elastina nas paredes arteriais e substituição dessas por fibras de colágeno. Vamos ter uma redução da complacência e da distensibilidade, um aumento da resistência vascular sistêmica e um aumento daquela propagação da velocidade da onda de pulso. Tudo isso associado só ao enrijecimento arterial. Quais são as consequências finais, então, disso? Elevação da pós-carga, da pressão sistólica e da pressão de pulso. Isso aumenta uma necessidade da sístole no fluxo coronário. Os senhores lembram que a perfusão da coronária, ela acontece na diástole, não é na sístole. Só que com o envelhecimento, com o enrijecimento arterial, com as alterações diastólicas do envelhecimento, o idoso vai ficar mais dependente da sístole para perfundir a coronária. Tá? E nós vamos discutir mais à frente também uma necessidade maior da contração atrial para melhorar a diástole do idoso, por isso as complicações todas que a gente tem na fibrilação atrial, que o paciente perde a contração atrial e muitas vezes vai descompensar um quadro clínico ou uma insuficiência cardíaca que estava subjacente. Nós vamos ter um aumento do consumo de oxigênio na sístole e nós vamos ter uma piora no prognóstico da coronariopatia. Ok? Bom, essas alterações em indivíduos assintomáticos são as manifestações de um envelhecimento mal sucedido. Agora, alterações cardíacas. A gente falou até agora de alterações arteriais. Bom, a fração de ejeção, ela é geralmente mantida normal no repouso. O que existe é uma redução da reserva funcional do miocárdio no esforço. Nós vamos ter uma diminuição da resposta beta-adrenérgica, uma redução do enchimento diastólico e um aumento da pós-carga em razão daquele enrijecimento arterial. Ok? Essas são as consequências principais cardíacas no miocárdio. E alterações estruturais mesmo do músculo cardíaco. A gente vai ter diminuição no número de miócitos devido à necrose e apoptose, um aumento do volume desses miócitos, alterações nas propriedades físicas do colágeno, uma relação miócito-colágeno não vai estar alterada, mas esse colágeno ele vai fazer um enrijecimento maior do miocárdio e vai piorar a diástole. Nós vamos ter um aumento na espessura e na massa do ventrículo esquerdo, que é a hipertrofia, e um aumento do átrio esquerdo, tanto por hipertrofia da musculatura atrial, quanto por dilatação, que é um achado muito comum do envelhecimento. Então, em relação à função diastólica, o que é que nós vamos ter com o envelhecimento? Uma redução do enchimento diastólico inicial. Vocês vejam que no octogenário, você vai ter uma redução de cerca de 50% desse enchimento diastólico. Uma redução da onda E em relação à onda A no Doppler mitral. Como é que é isso? Quando a gente faz ecocardiograma e a gente coloca o Doppler lá na válvula mitral, a gente vai, a partir desse Doppler mitral, avaliar a função diastólica do ventrículo esquerdo. O indivíduo normal, ele tem uma onda E grande e uma onda A pequena. A onda E, lembrem lá no quarto período de medicina do ciclo cardíaco, né, lá na fisiologia, lembra que na hora que começa a diástole, que você abre a válvula mitral, você tem um enchimento rápido.
né? A pressão no átrio esquerdo fica maior do que no ventrículo esquerdo, a válvula mitral abre, você desce aquela coluna rápida de sangue. Então, você dá uma onda E grande. E é um ventrículo que ele é bastante complacente no jovem. Então, você tem uma onda E grande, aí na hora que as pressões vão se equalizando, para terminar o esvaziamento atrial, para terminar a diástole, a gente tem a contração atrial, que é uma onda A pequenininha. Como o idoso tem uma piora dessa complacência, dessa distensibilidade do ventrículo esquerdo, ele vai ter uma redução dessa fase inicial da diástole. Então, a onda E dele fica pequena. Rapidamente, as pressões começam a se equalizar, então ele fica mais dependente da contração atrial. Se você não tem uma contração atrial efetiva, você não consegue ter uma diástole adequada. Por isso que na fibrilação atrial, a gente pede aí de 20% a 25% de qualidade aí na contração ventricular e na fração da ejeção, principalmente por uma piora desse relaxamento. A fibrilação atrial não tem contração atrial, o átrio fica fibrilando. Então, você tem só onda E. Na hora que a gente põe o Doppler lá do fluxo mitral, você só tem onda E, não tem onda A de contração atrial. Ok? Então, o idoso depende mais dessa contração atrial, por isso ele vai ter uma onda A maior no Doppler, se ele tiver em ritmo sinusal, claro. Então, isso leva a um relaxamento ventricular comprometido. Existem alterações tanto nas propriedades passivas quanto na distensibilidade, que é uma propriedade ativa do ventrículo esquerdo. E existe um aumento da duração da contração e do relaxamento do ventrículo esquerdo. Então, tudo isso vamos ter, no final, uma função diastólica comprometida e podemos ter uma elevação da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que hoje é muito importante na caracterização da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que nós vamos conversar aqui hoje, que é a insuficiência cardíaca diastólica. Um dos critérios para você dizer que esse paciente tem insuficiência cardíaca diastólica é o quê? É ter função sistólica normal e ter sintoma de insuficiência cardíaca, claro, e ter aumento da pressão diastólica final do VE. Tudo isso é medido rapidamente no ecocardiograma e está tudo baseado nessas alterações da diástole. A disfunção diastólica, mesmo que assintomática, ela vai levar a longo prazo com uma probabilidade maior de evolução para a insuficiência cardíaca, que é a IC do idoso, que é a insuficiência cardíaca diastólica, para a hipertensão arterial e também aumenta a chance de coronariopatia. Então, não é uma situação inócua ou simples, mesmo uma disfunção assintomática. Em relação à função sistólica do VE, ela é mantida normal no repouso, a fração de ejeção máxima diminui no esforço aumentado, no esforço exaustivo, e o idoso tem mais dificuldade em reduzir o volume sistólico final. Tá? Quer voltar? Só citar as 3 pontos principais aqui. Outro ponto importante também nessa fisiologia do envelhecimento é a modulação simpática. O idoso ele tem uma redução dos beta-receptores e uma redução da afinidade desses beta-receptores também. Então, isso também é importante na gênese das doenças cardiovasculares. Ele vai ter uma diminuição na resposta vasodilatadora, e uma diminuição na resposta cronotrópica, que é a de frequência cardíaca, e na resposta inotrópica, que é a de contratilidade. Então, cronotropismo está relacionado à frequência cardíaca, e inotropismo está relacionado à contratilidade. Em conclusão de tudo isso, nós vamos ter um aumento da espessura do ventrículo esquerdo, uma diminuição do relaxamento e da distensibilidade do ventrículo esquerdo, que é a propriedade passiva e a propriedade ativa do VE, a diminuição da resposta beta-adrenérgica e uma dificuldade do idoso aumentar o débito cardíaco no exercício. Tá? Ele vai ter uma resposta no repouso normal, porém uma dificuldade de melhorar essa resposta de débito durante o esforço. Com isso, nós vamos ter uma diminuição da reserva cardíaca e uma diminuição na reserva funcional com o envelhecimento. Ok, pessoal? Então, são pinceladas aqui, muito simples, muito rápidas, só para a gente relembrar alguns pontos e facilitar o que nós vamos discutir daqui para frente. Umas perguntas simples aqui agora, vocês estão se preparando para a prova, né? Perguntas básicas que costumam cair em provas, coisa muito rápida, do que a gente acabou de falar, sobre as alterações
do envelhecimento no sistema cardiovascular. Qual é a alternativa errada? Existe uma redução na impedância aórtica? Aumento? Então já matou a resposta? Existe uma redução na resposta ao estímulo beta-adrenérgico? Existe. Uma redução no relaxamento e na distensibilidade? Existe. Uma redução no cronotropismo? Sim, lembra que a gente falou tanto crono quanto inotropismo. Então são coisas simples e respostas diretas. Redução da impedância está errado. Nós vamos ter um aumento da impedância, que é um aumento da resistência. Ok? Que é lembra que a gente falou, um dos principais fatores relacionados à gênese das alterações cardiovasculares, é o aumento da resistência arterial. Com relação ao ciclo cardíaco no idoso, marque a alternativa incorreta. A fase de contração arterial é de maior importância nos idosos comparado com os pacientes jovens? Correto? O enchimento rápido no idoso é mais dificultado devido a uma menor complacência do ventrículo? Veja, gente, que não tem que, é só raciocinar, né, dentro do que a gente falou. Sim, se a complacência do ventrículo está diminuída, o enchimento rápido vai ser mais dificultado. Aqui é questão, né, duas questõezinhas mais de semiologia, mas cuidado que pode estar na prova de vocês. A quarta bulha é rara no idoso, significando patologia? Está errado, né? E a terceira bulha deve ser considerada patológica? Sim, né? Então lembra, a terceira bulha sempre é patogênica e é um indicador confiável de insuficiência ventricular esquerda. Já a quarta bulha, a gente vai ter até 94% dos pacientes idosos, independente ou não da presença aí de cardiopatia, então ela vai ter um valor mais limitado no diagnóstico das doenças cardíacas e do envelhecimento. Ok? Só para relaxar em relação a perguntas aqui. Tranquilo, pessoal? Nessa parte fisiopatológica simples aí? Bom,